Namastreta, pessoal, bem-vindos ao Anietéria. Como vocês podem ter notado, o canal mudou de nome, né? Antes era Cosmic Dai. Eu vi que esse nome não tinha muito a ver, né? Nem com a ideia que eu tinha e nem exatamente com a minha identidade. Então eu resolvi aderir ao meu nome artístico, que é o nome que eu assino as minhas telas, que é Anietéria. E por que Anietéria? De onde veio esse nome? Esse nome começou quando eu era adolescente, tá? Eu fazia alguns cursos de arte na Oficina Cultural Luiz Gonzaga, que saudade daqueles tempos, ai meu Deus. Eu fazia muitas oficinas lá e dentre elas eu fazia uma oficina de expressão criativa. E uma palavra que eu falava muito era etérea, duas palavras, né, na verdade, etérea e essência. Eu sempre escrevia isso nos meus textos. E eu tinha um amigo que me zoava, que ele falava, ai meu Deus, você vai usar qual palavra hoje, etérea ou essência? Tanto que eu fiz um blog. Esse meu blog, ele tem mais ou menos 11 anos, eu acho. Tem bastante tempo. Eu escrevo nele desde 2007, 2008. E ele já teve vários nomes, dentre eles Pensa Ela. Tem pessoas que me seguem desde essa época. E agora ele se chama Etérea Essência, porque eu juntei essas duas coisas que eu falava bastante. Então, eu nem sabia exatamente o que era etéreo. Essência eu até sabia, mas... E o engraçado é que com o tempo eu fui descobrindo e fui vendo que tinha realmente muito a ver com as coisas que eu acredito e com as coisas que eu faço em arte, principalmente. Então eu aderi Anne de Daiane, porque é o apelido que eu tinha na infância, porque eu não sabia falar Daiane, eu falava Anne, e o Etérea, ficou Anne Etérea. Etéreo depois, quando eu fiquei mais velha, que eu fui estudar, principalmente depois que eu comecei a estudar as questões de energia, esoterismo, né, práticas, e nós temos o nosso duplo etéreo, que seria a nossa camada mais próxima do corpo físico, que é onde as doenças se manifestariam antes, né, porque é o nosso corpo sensível. Então, etéreo é essa questão de algo incorpóreo, né, algo que está fora do corpo, algo sutil, algo que está em outra atmosfera, por assim dizer. Eu sempre desenhei muito desde que eu era criança, sempre me expressei muito pelo desenho, até porque eu fui aprender a ler com mais ou menos 8, 9 anos, tá? Então eu desenhava muito. E eu sempre desenhei bem, aquela coisa, o que é desenhar bem? Quando adolescente, na escola, eu era uma das únicas meninas que eram chamadas para fazer desenho nas paredes, fazer cartazes. Eu lembro sempre que era uma mesa cheia de meninos, né? Pegavam meninos de cada sala e eu era sempre a única menina. E os desenhos que eu fazia eram muito ligados ao universo do mangá e do anime, que é o que eu gostava. Eu vou até pegar alguns desenhos que eu tenho aqui. Olha como estão velhinhos, ó. Os desenhos aqui são do Vagabond. Eu fazia aquilo que praticamente todo adolescente que gosta de desenhar faz. Pegar a revistinha, olhar e copiar, né? Ó, esses papéis estão velhos. Ainda bem que eu tenho. Porque eu lembro que uma pasta minha de desenho foi roubada e eu fiquei muito triste. E aí, o que foi que aconteceu? Eu desenhava, mas eu nunca pensei em fazer artes na minha vida. Nunca. O meu sonho era ser jornalista. Fui fazer, não consegui bolsa para jornalismo, consegui uma bolsa para publicidade e propaganda no ProUni, fui fazer e me decepcionei total, assim, com a área de comunicação. Eu vi que não tinha nada a ver comigo, era um ambiente muito competitivo, um ambiente que para mim era muito agressivo, não combinava com as minhas ideias. Resumidamente, saí. E nesse meio tempo eu comecei a fazer teatro. Já pensei, nossa, é artes que eu quero fazer. Mas eu queria fazer artes cênicas. Aí eu prestei o ProUni de novo e consegui uma bolsa, só que para artes visuais. Comecei a fazer o curso de artes visuais e comecei com isso a desenvolver um pouco melhor meu desenho. Meu desenho começou a ficar mais expressivo, eu comecei a jogar umas coisas minhas para fora. Ó, olha a diferença daqueles desenhos da adolescência para esses aqui, ó. Também são desenhos da adolescência, né, gente? Eu ainda era adolescente.
E eu lembro que eu nunca tinha pintado em tela, eu achava que eu não era capaz. Na minha cabeça, pintar em tela era muito difícil. Eu pensava, nossa, pintar em tela, quando a gente for ter a aula de pintar em tela, como eu vou fazer? Aí um belo dia, o meu professor de artes, o Dercy, o meu professor de pintura, que ele é fantástico, assim, ele é bem voltado para cada um tem a sua própria expressão, para arte contemporânea, para o desenho, pintura contemporânea. Ele viu esse meu desenho aqui, eu mostrei pra ele, e ele adorou. Eu lembro que ele arregalou o olho assim e falou: você tem que pintar em tela, você tem que pintar retratos. E aí ele falou até, eu lembro até hoje que ele falou que eu lembrava muito o expressionismo alemão, né? O expressionismo alemão gostou bastante assim em mim, né? Aí eu, caraca, será que vai dar certo? Bom, eu não tinha muita alternativa porque a gente ia ter que começar a pintar em tela. A primeira tela que eu pintei foi essa daqui, na faculdade. Essa tela aqui foi a primeira que eu pintei na faculdade. Essa pintura aqui, ela é com têmpera. Eu lembro que na época era o filme Avatar e muita gente perguntava pra mim se era por causa do Avatar, mas não tinha nada a ver. Eu nunca assisti Avatar até hoje. A segunda tela que eu fiz, olha só. Ó como ela já tem bastante a referência do mangá, né? Ela já é uma tela que tem bastante referência do universo dos desenhos japoneses, animes e mangás. E foi a segunda tela que eu pintei com tinta acrílica, tanto que ela, se você olhar de pertinho, ela é cheia de buraquinho, de erros. Nessa época também, as minhas pinturas elas eram mais escuras, elas eram mais sombrias, por mais que essas que eu tenha mostrado sejam coloridas, elas eram bem mais sóbrias, né? Essa aqui foi a primeira tela que eu fiz com tinta a óleo. Ela é a primeira e a única, gente. Eu não gosto de pintar com tinta a óleo, não. Tá? E era uma época que eu tinha umas pinturas um pouco mais sombrias. O meu estilo era um pouco mais sombrio. Muita gente gostava dessa aqui na faculdade. E nisso eu fui acreditando em mim, pintando mais e mais, né? Não parei de pintar. E fui procurando outros cursos. Na Oficina Cultural Luiz Gonzaga ia ter uma oficina de pintura com a Gisélia Arcanjo. Ela tinha feito a mesma faculdade que eu, tinha feito aulas com o Dercy, então além dela ter a influência dele, ela tinha um estilo muito parecido com o meu. Então ela me ajudou muito, eu vou deixar até o perfil dela aqui que ela faz ilustrações incríveis. E lá eu comecei a pintar muita coisa, eu fiz muitas pinturas mesmo. Entre elas eu fiz essa aqui, ó. Deixa eu pegar ela com cuidado. Gente, essa é a tela que eu mais amo. É a tela que eu não dou, que eu não vendo, sabe? Muita gente já quis comprar ela e eu não dou de jeito nenhum. Essa daqui, não sei se tá dando pra ver ela inteira, eu fiz na oficina da Gi e ela entrou pro salão de artes da Unixul. A gente teve uma exposição lá, foi a primeira vez que eu expus um trabalho, foi no salão de artes da Unixul. Essa tela, ela tinha uma pedra. Eu acho que era uma ônix, não me lembro. E caiu, mas ainda assim, ó. Eu amo essa tela, amo, 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 amo. Eu lembro que o Dercy, o professor, ele olhou assim e falou: é você? Você pintou você mesma? E eu, não sou eu, queria ser eu. O tempo foi passando, eu continuei pintando. E nisso eu fui vendo a modificação do meu estilo de pintura. Eu tive uma época bem sombria, como eu falei pra vocês. Eu tive uma época totalmente rosa, onde tudo era lilás e rosa, assim, tudo que eu fazia. Fui mudando, fui mudando. Ó, essa daqui é uma pintura mais atual, em acrílica. Eu só pintava em tela com tinta acrílica, tá? Essa daqui eu me inspirei na época que teve aquela polêmica de sereias não poderem ser negras, que eu achei ridículo, né? Um absurdo. E eu fiz uma sereia negra com o símbolo do feminismo aqui. Foi ano passado isso. Bom, gente, aí eu fui Meu estilo foi mudando, né, um pouco, a característica das minhas pinturas. Essa tem um pouco daquela fase que eu falei que era muito rosa e azul, pra vocês. Eu amo essa daqui também. Essa pintura aqui, eu me inspirei um pouco numa época que eu estudei o Vale do Amanhecer. Não sei porque eu me inspirei nela, assim, nem sei se tem tanto a ver,
Mas foi uma inspiração, né? Todas aquelas roupas, né, que as mulheres, o pessoal do Vale do Amanhecer usa, até mesmo as pinturas que eles têm, eu me inspirei neles. Bom, aí eu comecei a pintar em aquarela, era algo que eu nunca tinha feito, eu nunca fiz curso, eu nem sabia por onde começar, mas eu tinha ganhado do meu irmão uma pasta não, uma maletinha com vários materiais de aquarela e eu nunca tinha usado. E aí eu pensei, bom, vou começar, até porque, gente, as pinturas em tela, elas ocupam muito espaço, né? E eu não tinha mais onde guardar tanta pintura, tanto que as minhas pinturas, elas estão em todas as paredes da casa, assim, e eu ficava meio triste, porque eu não tinha onde guardar, né? As pessoas também não compram, né? Muito difícil as pessoas comprarem arte, assim, e eu entendo, né? Até por causa da onde a gente vive, aqui a periferia de São Paulo, o dinheiro é escasso, né? Eu mesma sei muito bem sobre isso. Às vezes você quer a arte, mas você tem que priorizar coisas assim de necessidades básicas, né? Então eu entendo que não saia muita venda de pintura. Aí eu pensei, vou começar a pintar aquarela. Fui, peguei uns papéis, comecei a me arriscar. Ó, esse aqui é um autorretrato que eu fiz em aquarela. Eu falo aquarela, mas é meio híbrido. Eu também uso caneta, eu uso também às vezes lápis de cor, tá? É bem híbrido, na verdade. Bom, conforme eu fui pintando em aquarela, eu ia postando nas redes sociais e uma amiga minha que trabalhava no Senac falou que ia ter a Semana da Literatura lá na biblioteca do Senac Tatuapé e que eles queriam focar em mulheres escritoras. E aí ela lembrou de mim. Ela lembrou de mim e falou, Dai, você topa esse projeto? Você pinta mulheres escritoras também? O que você acha? E aí eu fiquei meio receosa, né? Porque eu não sabia pintar em aquarela direito, ainda não sei. Mas eu, tá bom, topei. E aí eu fiz 10 pinturas em aquarela. Um dia eu vou fazer pra vocês só explicando a série dessas pinturas, que se chama Inspiradoras, tá? Eu tenho, algumas eu vendi, não estão mais comigo. Uma eu presenteei ela, a pintura que eu fiz da Malala. Mas eu tenho aqui comigo, ó, duas. Ó, essa aqui é da Virginia Woolf. A frase é: como mulher não possuo país. Como mulher, meu país é o mundo todo. Virginia Woolf é uma das escritoras assim que mais me influenciam, assim que eu amo. E essa daqui é a Sylvia Plath, né? Ou Plath. A Sylvia Plath é um caso de amor que eu tenho muito difícil, porque ela é muito dura às vezes, a vida dela, a forma de escrever dela é bastante densa, mas eu amo assim de paixão. E a frase que eu coloquei é: respirei fundo e escutei o velho e orgulhoso som do meu coração. Eu sou, eu sou, eu sou. Essa frase eu sou eu tenho até tatuada aqui, I am, no meio do seio, que eu não vou mostrar. Eu tive algumas exposições, eu expus no Madame Satã, eu expus bastante em Sarau, eu expus nesse lugar no Senac, eu tive uma exposição muito legal na Biblioteca Viriato Correia, que foi a convite de uma amiga minha também, que foi maravilhosa, que era a exposição Anetéria, o meu nome. Eu expus também no Centro Cultural de Hermelino Matarazzo, que chamava Arquetípica. Uma coisa que eu falo é que não existem pinturas feias ou pinturas bonitas. A arte realista é só mais um estilo de arte. Eu consigo fazer desenhos realistas, mas eu não gosto, né? Eu falo aqueles hiperrealistas que parecem fotografias. Eu não gosto porque eu gosto de me expressar exatamente com liberdade, né? Com muitas cores. Tem um videozinho de uns anos atrás que eu falo das minhas influências, mas eu vou falar um pouquinho aqui também. Eu sou muito influenciada pelo John William Waterhouse, pelo Gustav Klimt, pela Audrey Kawasaki. Música também me influencia bastante, né? Ultimamente, nos últimos anos, eu adoro pôr Fleetwood Mac e Lana Del Rey pra ouvir enquanto eu tô pintando. Eu já ouvi bastante, enquanto eu pintava, eu ouvia bastante dos Mortal Coil, eu ouvia muito The Cure, eu ouvia muito Violeta de Outono. Então a sonoridade, ela também vai me influenciando. Eu gosto muito também do Sandman, que são quadrinhos, histórias em quadrinhos dos Sete Perpétuos. Nisso, gente, a gente vai se descobrindo. Uma coisa que eu digo pra vocês é: não tenham medo de pintar, não tenham medo de tentar.
O meu noivo, quando eu conheci ele não pintava, ele desenhava também muito bem. E aí eu fui incentivando, ele começou a pintar e hoje em dia ele pinta maravilhosamente. E vão tentando, gente, não tenham medo. Vão experimentando. Eu nunca fiz uma aula de pintura, de técnica. Eu não tenho técnica nenhuma. As minhas técnicas eu que fui adquirindo com o tempo. Eu nunca fiz pintura artística. Eu nunca fiz curso de pintura. Aprenda a pintar, aprenda a fazer a sombra, a luz. Eu acabei de arrumar as minhas redes sociais para integrar todo esse universo Anetério multiverso, né? Então eu arrumei o Facebook, meu Instagram antes era um Instagram pessoal, agora ele é de criador de conteúdo. E lá nos destaques eu separei direitinho o que é desenho, o que é pintura, o que é aquarela, o que é em tela, pessoas que já adquiriram pinturas minhas. E, inclusive, se você quiser adquirir uma pintura minha, eu aceito encomendas, eu vendo pinturas que eu já fiz. Mas eu posso demorar um pouco, por quê? Porque o meu processo de pintar, ele tem que ser muito natural. Então, a não ser que você tenha assim uma data específica, vai ser aniversário do meu pai, da minha mãe, do meu namorado, eu posso demorar um pouco para entregar. E sempre as minhas pinturas têm a minha marca, têm a minha identidade. Então eu não faço pinturas assim por encomendar, eu quero uma paisagem, ou então, eu quero um desenho hiperrealista, eu quero que você pegue essa fotografia aqui e reproduza numa tela. Eu não faço dessa maneira, tá, gente? Inclusive, gente, eu falo que a pintura e a escrita, a arte, né, que eu produzo, são a minha maior forma de magia, a minha melhor forma de magia. E eu falo que eu fazia magia antes de eu ir pro universo da bruxaria. Como que eu fazia magia? Pintando. Eu fazia magia pintando e escrevendo, que é outra coisa que eu amo muito. Tentem, pintem, não tenham medo. Comecem. A gente tem que começar. Se a gente ficar com medo, a gente não vai pra lugar nenhum. Namastreta. Muito obrigada, gente.